Aleluia. Eu convido todos os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Aleluia. Deus de poder, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 43. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. E aqui na minha Bíblia está assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém podia curar, e que gastara com médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apedem e te ouvem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar, amém? Tenho certeza que é de conhecimento essa passagem de todos os irmãos. Eu sei que é uma passagem muito pregada desde muito tempo nas escolas bíblicas, dominicais, nos cultos. É uma palavra linda, é uma palavra maravilhosa que nós conhecemos de cor e salteado. Eu tenho certeza que todos aqui já devem ter lido essa passagem. Irmãos, desde o início da semana eu estava meditando nessa palavra, já havia algum tempo, porque, como diz a pastora Dalva, a palavra ela começa falando conosco antes mesmo de nós trazermos aqui para a igreja. E quando nós viemos pregar aqui, a gente quer trazer sempre o melhor para a igreja, sempre algo que Deus realmente queira falar com os irmãos. Nada que venha a partir do homem, a partir de mim, mas sim que o Espírito Santo possa entregar algo da igreja, se fortalecer, porque nós precisamos nos dias de hoje estar firmes cada vez mais na palavra do Senhor. E quando nós olhamos para essa passagem, a gente apenas imagina ali aquela mulher doente, mas isso vai muito mais além. A história ela começa ali com uma mulher contando pra gente que havia 12 anos que ela padecia de uma hemorragia. Irmãos, 12 anos não são 12 dias, não são 12 meses. Imagine você, nós que somos mulheres, todos os meses tendo que menstruar. Imagine essa mulher por 12 longos anos padecendo dessa enfermidade. E ela procurou toda a ajuda que era possível, porque a Bíblia é clara que ela procurou ajuda para tentar se curar, mas nada trazia solução para ela. E imagine, irmãos, naquela época de Jesus, que a mulher, quando ela estava menstruada, ela era considerada impura. Ela não podia ser tocada. Quando ela sentava em sua cama ou em uma cadeira, em quem ela encostasse, aquilo ali era considerado impuro. Então, irmãos, imagine essa mulher por 12 anos, ela tendo que viver longe de sua família, da sociedade. Imagine o medo, a tristeza que ela não passou por todos esses longos anos. E isso porque a Bíblia relata que ela padecia dessa doença há 12 anos. Então vamos considerar aí que uma pré-adolescente menstrua por volta de seus 12 anos de idade. Vamos supor aí que ela já era uma mulher adulta. Então imagine, irmãos, ela teve que viver por todos esses anos sem contato
sem ter direito a ser quem ela era. Ela era considerada ali uma mulher impura diante da sociedade. Imagine a dor, o sentimento que ela não tinha, que ela não tinha que passar diante ali daquela situação. Irmãos, ela não poupou esforços para poder se curar. Ela não se poupou. Irmãos, a palavra, quando nós vamos lendo aqui, e nós temos também outras traduções no livro de Mateus, no livro de Marcos, e eu quis trazer aqui do livro de Lucas, mas irmãos, aqui conta que ela tinha procurado todas as oportunidades para se curar dessa enfermidade. Irmãos, mas algo mudou na vida dessa mulher, uma coisa que ela tinha e que às vezes nos falta, que é a atitude. Porque imagine você ficar por 12 anos sendo chamada às vezes ali, nem pelo nome, mas sim aquela doente, aquela que ninguém pode tocar. Imagine, meus irmãos, como ela não se sentia, como ela estava ali à margem da sociedade. Ela não tinha a permissão para ficar ali nas ruas, ela tinha que ficar escondida. E eu imagino o sofrimento desta mulher. Quantos de nós aqui às vezes estamos sofrendo por tanto tempo em silêncio, como aquela mulher deve ter sofrido? Quando nós temos sentimentos dentro de nós, quando nós trazemos essa palavra para os dias de hoje, coisas que nos afetam por tanto tempo, e que nós sofremos em silêncio, às vezes sem poder falar com alguém, às vezes sem poder contar com ajuda. Mas irmãos, eu quero te trazer nesta noite que há uma solução. Aleluia. E essa solução se chama Jesus. Glória a Deus. Nada nessa mulher fez ela desistir, porque ela lutou por 12 anos. 12 anos, irmãos, ela lutando. Mas até que chegou um dia que alguém trouxe para ela ali. Ela ficou sabendo que iria passar um tal de Jesus. Alguém chegou até ela aquela notícia: olha, vai passar aquele tal de Jesus, o Nazareno ali, aquele que fica curando o povo. Eu imagino essa mulher tendo a atitude, ela não desistiu. Eu imagino ela pensando consigo: eu tenho fé, e se eu tocar somente em sua orla, eu serei curada. Irmãos, essa mulher, ela não mediu esforços, ela foi ousada. Você imagina, ela sabia que não poderia sair por causa da sua condição. Imagina que ela se cobriu ali para chegar até Jesus e havia uma multidão em volta dele. Ai, irmãos, havia uma multidão. Irmão, a gente não pode parar por causa das multidões que aparecem em nossas vidas. É verdade, Deus. Irmãos, e eu faço aqui uma pergunta para vocês nesta noite. O que nós temos ouvido no nosso dia a dia que nos tem levado para perto de Cristo, para perto de Deus? Com quem nós temos andado? Com quem que nós temos tido relacionamento que nos leve para perto de Deus ou para distante dele? Nós encontramos pessoas nas nossas vidas que vão nos afastar do Senhor. Nós vamos encontrar pessoas que infelizmente vão nos levar para o buraco, e é preciso que nós estejamos atentos e alertas para essas pessoas. Nós temos que ter um relacionamento com Cristo, nós temos que ter um relacionamento com Deus, para que nós possamos ficar fortalecidos. E não há outra forma de ter um relacionamento com Deus senão de buscar a Ele. Eu posso conhecer a Joyce, posso conhecer a Keisi, o Samuel, o pastor Wader, o pastor Deis, eu posso conhecer a cada um de vocês. Mas para eu ter um relacionamento ali de amizade com vocês, eu preciso ter contato todos os dias. Se eu vi-los apenas domingo, vão ser amigos e irmãos somente de domingo. E assim também é Deus. A gente é muito fácil a gente vir todos para a igreja, mas não ter um relacionamento com Ele. Vir à igreja e ter um relacionamento com o Senhor são coisas diferentes. Ter um relacionamento com Deus vai muito além do que vir somente à igreja. Aleluia. A palavra do Senhor é o meio mais fácil para você falar com Deus. Não adianta você buscar em redes sociais,
em pastores, não adianta você querer buscar revelações que Deus tem para a sua vida. A revelação está aqui, irmãos, na palavra do Senhor. Quer que Deus fale com você? Abra a sua Bíblia, ore, tenha um relacionamento com Ele. Relacionamento é assim: quanto mais você conversa, quanto mais você procura, mais você vai estar próximo. E Deus está ansioso nesta noite para você se entregar verdadeiramente a sua vida. Irmãos, não deixe de ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus muda tudo em nossas vidas, muda as situações, muda a nossa perspectiva de vida, porque quando nós estamos buscando ao Senhor, nós tendemos a ser pessoas mais positivas. No mundo hoje, onde as coisas são tão difíceis, onde as pessoas tendem a ser negativas, a te trazer palavras que te põem para baixo, ou palavras que não te fazem bem nenhum. Irmãos, eu trago essa reflexão porque se essa mulher ela não tivesse ouvido ali da fama de Jesus, se alguém não tivesse falado para ela, talvez ela tivesse perdido aquela bênção, aquele milagre. Mas ela não se limitou à sua doença, ela simplesmente pegou e foi até Jesus. Ela não se limitou àquela multidão, meus irmãos. Ela ia tocar, ela já tinha aquilo em seu coração de tocar no Mestre, porque ela sabia que a partir dali, do momento que ela somente tocasse, nada iria impedir dela ser curada ali naquele momento. Meus irmãos, nesta noite nós podemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. E nessa história, meus irmãos, que nós temos aqui, nós vemos claramente o Senhor trazendo para nós lições nos nossos dias atuais. Nós não podemos, irmãos, deixar que o nosso problema nos defina. Como essa mulher era definida pela sociedade ali como uma mulher doente, uma mulher impura que não podia ser tocada, nós não podemos deixar as pessoas nos definir pelos nossos problemas, pelas situações que nós passamos. Uma coisa que nos define como seres humanos, que cada um aqui é diferente, pode até ser parecido, a cor do cabelo, os olhos, o tom da pele, mas algo que nos diferencia de qualquer um, que ninguém aqui tem igual, é a sua digital. Deus conhece aqui a cada um. Deus conhece a cada um pelo que é. Ele conhece a sua identidade. Quando Ele olha para você, Ele vê você, Ele te conhece o mais íntimo do seu coração. Muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele está de olhos fechados, porque nós temos clamado, às vezes nós temos tido situações que nós buscamos soluções e nós somos uma época que nós precisamos do imediatismo. Nós oramos hoje, nós queremos daqui 5 minutos a bênção. Imagine essa mulher à espera de 12 anos, indo até Jesus 12 anos, e nós queremos às vezes uma solução imediata para uma determinada situação em nossas vidas. Irmãos, Deus nesta noite, Ele manda te dizer que não é o seu problema que te define, mas é que você, Ele te conhece pelo teu nome, Ele conhece a tua história, Ele sabe de tudo que você precisa nesta noite, Ele conhece o seu lugar, Ele conhece o seu lugar, antes que a palavra vai chegar até a sua boca, Ele já conhece, Ele conhece cada situação que está no seu coração, e muito se engana se Ele está em silêncio nesse momento, mas Ele está de olho em você. Ele olha lá do trono dele para a sua vida nesta noite, e Ele está esperando somente um momento certo para que a bênção chegue até você, para que aquilo que você tanto sonha venha se realizar em nome de Jesus. Meus irmãos, às vezes a gente quer saber de todos os detalhes do processo, mas nós temos que focar no final, que é Jesus. Fé é isso, é saber andar, caminhar, e mesmo que às vezes tudo esteja dando errado, mas sabendo que há um Deus que está no final de todo o processo e que Ele é fiel
que a gente esteja aqui. E nós temos que valorizar estar aqui na casa do Senhor, porque muitas pessoas gostariam de estar aqui, podendo ouvir a palavra de Deus, podendo estar cantando, podendo estar louvando, podendo estar aqui livremente. Mas nós temos pessoas que infelizmente não têm este privilégio, ou porque não conhecem ou porque não podem. Como em vários países que é proibido ler a Bíblia, é proibido pregar a palavra abertamente. E nós temos esse privilégio porque nós sabemos que há um Deus que cuida de nós, mesmo quando nós estamos caídos, mesmo quando nós somos falhos. Ele cuida da gente com todo o seu amor e Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração. Aleluia. Aleluia. O Senhor é muito grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, meus irmãos. Essa mulher, ela não olhou a multidão, ela não olhou nada, nenhuma circunstância. Ela poderia ter simplesmente falado, olhado aquele monte de gente à volta e falado: ah, eu vou desistir, eu estou fraca. Mas é quando nós estamos fracos que nós somos fortes, assim é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Imagina aquela mulher como que ela não estava debilitada, porque imagine você sangrar incessantemente por 12 anos. Às vezes estava numa anemia profunda, mas ela não desistiu. Ela não olhou nenhum empecilho, ela não olhou nada, ela simplesmente foi até Jesus. Nada impediu ela de chegar, irmãos, nada. A fé que ela teve produziu o efeito que ela tanto procurou. Ela até saiu dali com tristeza no rosto, mas quando ela chegou até Jesus, ela saiu sorrindo porque o milagre dela chegou, meus irmãos. Aleluia. Irmãos, quando eu leio essa palavra, eu também me lembro que da passagem de Bartimeu. E Bartimeu, quando encontrou Jesus, né, a palavra fala que ele lançou de si a capa. E essa capa que Bartimeu tinha era justamente uma autorização para estar nas ruas. E essa mulher, ela não tinha sequer autorização para estar ali, mas ela não olhou nem nada que pudesse impedi-la de estar ali. Ela simplesmente olhou para o alvo e seguiu adiante, e ali ela foi buscar meus irmãos. Meus irmãos, que nesta noite nós possamos receber a palavra do Senhor, que nós possamos sair daqui diferentes de como ele. Glória a Deus, aleluia. Ter a atitude dessa mulher, que nós possamos ter a atitude dela de buscar a Jesus, mesmo que esteja dando tudo errado, mesmo que esteja dando tudo faltando, mas ela não desistiu. E às vezes nos falta isso em nós. Às vezes nos falta essa atitude, essa paciência de esperar por Jesus fazer a obra dele no tempo dele. A palavra ela nos diz que tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Assim como diz lá em Eclesiastes 3, há um tempo para tudo. Há tempo para sorrir, há tempo para sofrer, há tempo para amar, para deixar de amar, há tempo para todas as coisas. Irmãos, ela atravessou o medo, ela atravessou a vergonha, ela atravessou as situações que lhe cercavam na vida dela, que não foram poucas. E essa semana eu fiquei me perguntando: Senhor, é tão difícil às vezes servir ao Senhor, é muito difícil. As pessoas nos subestimam, as pessoas elas nos olham, elas nos criticam, elas olham pra gente e falam: você é incapaz. Mas o Senhor, Ele olha pra gente e Ele não deixa a gente desanimar, e Ele olha pra gente e Ele fala: eu te escolhi. Aleluia. E o Senhor falou comigo essa semana: não temas, porque eu te escolhi. Tudo vai dar certo. Eu creio que Deus, Ele é maravilhoso, e Deus tem feito coisas em nossas vidas que às vezes a gente não tem nem como agradecer o suficiente. Certa vez, eu gostava muito antigamente de ver um programa que chamava Boa Noite Companhia. É um programa muito antigo, passava na Rede Super. Às vezes alguém deve lembrar, alguém já viu esse programa? É um programa aí, acho que nem Rede Super existe mais. Mas era uma rede de TV da Igreja Lagoinha. Era um programa
Ele perdeu tudo a ponto de se tornar morador de rua ali na praça da rodoviária, praça ali na Rio Branco. Ele passou a ser morador de rua ali por muitos anos. Até que um dia ele falou que chegou naquela praça, na igreja, e começou a pregar. E isso já fazia ele, eu não lembro muito bem, mas havia muitos anos que ele havia ficado doente. E ele tinha de fato, como essa mulher que nós lemos aqui na história, ele falou que ele gastou tudo que ele tinha, mas infelizmente ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu os seus bens para tentar se tratar, e mesmo assim ele não conseguiu. E ele já tinha desistido de tudo. E ele contou em seu testemunho que Deus, quando ele estava ali e aquelas pessoas começaram a orar, ele olhou para uma poça d'água e ele olhou para o seu rosto que já estava todo deformado, e ele falou assim: se o Senhor existe mesmo, o Senhor há de me curar. Glória a Deus. E ele, meio assim, incrédulo, ele falou que não sabia se ele realmente, né, mas ele, ouvindo a palavra ali naquele dia, ele falou que foi a primeira vez que ele ouviu falar de Jesus. E quando ele voltou a se olhar no reflexo, ele já não tinha mais nenhum sinal. Glória a Deus. Ele foi curado ali naquele instante, meus irmãos. Isso é uma história verdadeira e real que quando nós lemos, nós edificamos, porque às vezes por medos a gente não acredita no nosso Deus que nós estamos servindo, no Deus que estamos aqui. Aleluia. Por que você está aqui nesta noite, meu irmão? O mesmo Jesus que estava naquela multidão, que aquela mulher foi lá e ela falou assim: se não somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Ele está aqui nesta noite. O que você está esperando para abrir a sua boca, para glorificar o nome da Deus, que é digno de honra, de glória, de louvor, que está aqui nesta noite? Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos ter essa ousadia de chegar até Deus. Nós precisamos deixar os nossos problemas. Nós não podemos deixar que eles nos expliquem, eles nos afaste de Deus. Nós não podemos perder a esperança. Essa mulher, ela tinha tudo para perder a esperança, ela não tinha nada. Ela pela sua idade, ela já poderia estar casada, já poderia ter filhos, mas não. Ela viveu em momentos de angústia, momentos de dor, momentos que às vezes nós estamos vivendo, porque nem sempre nós temos uma integridade física, mas nós temos uma integridade emocional. Às vezes emocionalmente e principalmente nos dias atuais, onde a depressão ela tem se instaurado nas casas, nos nossos jovens, nas nossas crianças. E nós temos que vigiar, meus irmãos, porque o Senhor, Ele é a nossa força. Em quem nós temos confiado. Não deixe de ser usado por Deus, às vezes por algum motivo. Deus quer te usar, Deus quer te usar poderosamente no tempo dEle. Nós estamos aqui para levar a palavra dEle, por mais difícil que seja, qualquer situação em nossas vidas, o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso sustento. Ele nunca nos prometeu que nós não teríamos aflições quando aceitássemos Ele como nosso único suficiente Salvador. Pelo contrário, nós teríamos. Mas se nós venceríamos como Ele venceu, Ele nos prometeu que nos livraria do fogo, no fogo. Ele prometeu que nós nos livraríamos, que nós não nos afogaríamos nas águas. Mas Ele não disse que nós não passaríamos pelo fogo ou pelas águas, mas que Ele estaria conosco e que a tua destra nos sustentaria a cada instante. E meus irmãos, eu imagino 12 anos, um milagre que deve ter acontecido aqui na vida dessa mulher em 5 segundos, porque foi só o tempo dele ir lá e tocar. E a hemorragia cessou. E é engraçado porque Jesus, ele chama ela de filha, a tua fé te salvará.
menos pelo nome dela, pelas pessoas. Ela deve ter sido julgada, deve ter chamado ela de qualquer coisa, menos pelo nome, pela sua função. Mas Deus, nessa noite, vai te dizer que, embora tenha uma multidão, Ele conhece você pelo que você é. Ele te conhece a sua história pelo que você é. E se você está aqui nesta noite, é porque Ele tem algo grande para você. Não desista, meus irmãos. E um outro testemunho também para edificar a igreja. Também no mesmo programa, foi na mesma semana, inclusive. Havia um homem que esse talvez os irmãos tenham, acho que lembrado desse caso. Ele havia falecido, ele morreu de morte súbita. Ele morreu, os familiares deram a entrada na certidão de óbito dele e tudo mais, foi para o necrotério. Eles iriam abri-lo para fazer uma investigação desse homem. E eles abriram ele daqui. Cortaram, abriram literalmente tudo. Só que quando a pessoa que estava fazendo ali a análise do corpo, quando ela foi encostar no coração dele, o coração voltou a pular. Ele voltou à vida. No necrotério. Eita, papai. Ele voltou à vida naquele instante que o cara ia pegar o coração dele para abrir. De repente ele assustou porque o coração começou a bombear o sangue e, espantem-se, o cara acordou. Ele abriu os olhos e quando ele olhou aquilo, eu acho assim que imaginando, o cara que estava vendo ele e ele se vindo naquela situação. Irmãos, ele falou, ele mostrou, eles tiraram fotos porque eles precisavam avisar as autoridades que o cara havia acordado. E ele demonstrou, ele provou que ele realmente, ele abriu, ele mostrou toda a cicatriz que ele tinha, irmãos, e ele voltou a viver. Quando ele estava morto, irmãos, às vezes nós pensamos que os nossos planos para a gente não tem mais jeito, às vezes a gente pensa que já morreu. Mas para o Senhor ainda há esperança para a vida tocada, ainda há esperança para a vida. Ele ainda quer ressuscitar nesta noite os seus sonhos, aquilo que você já decretou a morte. Ele diz para você nesta noite: eu vou fazer ele viver, eu vou viver. Não duvide disso, não duvide da palavra do Senhor. Ele tem palavras para a gente de vida eterna. Irmãos, Ele quer o melhor para a gente. Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, Ele vai ser amanhã o mesmo Deus. Ele é imutável. O Senhor, Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Não se engane, Ele sabe daquilo que está em segredo no teu coração, que você às vezes esconde, que você não tem às vezes como gritar, como falar. Ele te conhece e Ele sabe das suas dores, Ele sabe como que você chegou aqui, mas Ele quer te levar para a sua casa leve. Ele quer te dar a alimentação, a salvação nesta noite. Ele quer te trazer um refrigério para a sua alma, meus irmãos. Aleluia. O Senhor, Ele trouxe nesta noite esta palavra que eu tenho certeza que falou verdadeiramente ao coração do Senhor. Eu tenho certeza que se um irmão aqui sair com alguma coisa que eu preguei, com alguma coisa que o Espírito Santo me trouxe, eu fico feliz. Aleluia. Porque o Senhor, Ele está aqui para nós. Antes mesmo de nós chegarmos, Ele já estava aqui. Ele já estava aqui te esperando. Às vezes você pensou lá na sua casa assim: hoje eu acho que não vou à igreja. Meio de semana. Mas Deus te incomodou e Ele te trouxe até aqui porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer ouvir a sua voz. Ele anseia por você nesta noite. Ele anseia pela sua volta para Ele. Ele está aqui, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que estava naquela multidão. Ele está aqui nesta noite. E bastou apenas tocar na vestes dele para ela ser curada. Aleluia. E nesta noite nós possamos tocar em Jesus, que nós não possamos desistir, porque
está